Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elaine Ayala, sou especialista em cabelos loiros e tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. E o assunto de hoje será sobre medo e insegurança. O que é então o medo? O que é essa insegurança na hora da gente realizar procedimentos dentro do nosso salão, da gente fazer um atendimento com excelência para a nossa cliente? E a coisa mais normal então que tem é a pessoa sentir medo, né? Na hora de realizar algum procedimento, na hora de fazer algum atendimento para cliente. Muitas vezes o medo é importante, porque o medo nos motiva a buscar, a ser melhor, a entregar algo a mais, né? E a função básica do medo é nos proteger das ameaças, né, que nós sentimos. Mas, de contrapartida, o medo ele pode ser negativo se ele nos paralisa, né? Se ele não faz com que a gente busque o nosso melhor, busque ver qual que é o motivo da gente sentir todo esse medo, se é medo pela insegurança, se o medo vem por críticas talvez de outros profissionais, qual é a relação do seu medo, né? Por que que a gente sente tanto o medo assim? O medo e a insegurança, então, eles caminham lado a lado, porém, a insegurança é outro sentimento. A insegurança é sobre nós mesmos, né? Será que eu tenho segurança em executar tal serviço? Será que eu tenho segurança em entregar aquele tipo de cabelo para minha cliente? Muitos medos e inseguranças, elas são inconscientes e muito prejudiciais, principalmente quando não faz com que a gente busque, né? Não faz com que a gente esteja sempre em busca de conhecimento. E é muito comum, então, esses sentimentos estarem aflorados quando a gente busca algo novo, quando a gente busca talvez uma mudança, né, de profissão, ou até mesmo quando a gente está iniciando. A gente tem medo do julgamento das outras pessoas, tem medo de não ser capaz, a insegurança. Medo de você não conseguir entregar o desejo da sua cliente, medo de ter um profissional do lado e você não está talvez fazendo a coisa certa, não está entregando o resultado certo. Então muitas vezes a gente não busca o novo, a gente não se permite viver um novo, uma nova transição por medo, insegurança. Isso nos trava e não deixa com que a gente evolua no mundo da beleza. Aí eu até já vivenciei isso, tinha muito medo assim, do julgamento, principalmente dos outros profissionais que sempre estavam ao meu lado. Eu sempre pensava que eles sabiam mais do que eu. E hoje então eu quero falar com você que quer entrar aí para o mundo da beleza, para o mundo dos cabelos loiros, que eu também já tive medos, que eu também já tive insegurança, que eu já passei por isso e como que eu fiz, né? Qual foi o caminho para que eles não me paralisassem e eu pudesse me tornar então especialista em loiros. Eu tive muitos obstáculos no início, como eu já contei aqui, também tinha muita vergonha, também não me achava capaz. Só que o que eu tinha dentro de mim é uma dica que eu gosto de dar para todo mundo que está iniciando ou até mesmo para quem não se sente seguro, né? Para você conseguir, mesmo tendo medo, como eu disse, o medo é normal, mas a gente não pode deixar que o medo nos paralise. A gente tem que ir com medo mesmo, e a gente tem que pensar assim, né? Às vezes você foi escolhido pela cliente, né? Se ela te escolheu diante de todos os demais, é porque ela se sente segura com você. Você foi escolhido para ela, você é a melhor opção naquele momento para ela. Então, se ela acha isso, se a tua cliente está depositando toda essa confiança em você, quem sou eu para não achar que eu vou ser capaz, né?
Então isso que eu colocava dentro de mim, às vezes a cliente chegava no salão, eu tinha receio de falar alto com ela, porque o colega do lado estava me ouvindo, né? Como que eu ia abordar, como que eu ia fazer aquela pré-avaliação, às vezes tinha vergonha de falar alto do que eu pensava, do que eu poderia entregar para ela, mas aí de contrapartida me vinha essa pergunta, né? Pra gente refletir. Se ela tá comigo é porque eu fui escolhida, senão ela estaria com o meu colega do lado, né? Se ele tivesse talvez mais conhecimento ou se ele depositasse talvez mais segurança, na verdade ela escolheu a mim. Ou porque ela não estaria num outro salão fazendo com outro cabeleireiro. Então eu fui escolhida e, né, você foi escolhido. Então a gente tem que fazer de tudo para entregar o nosso melhor. Tenho medo, vai com medo mesmo. Não é que a gente nunca mais vai ter medo, mas que a gente não nos paralise esse medo, né? Que a gente continue entregando e se profissionalizando cada vez mais, a gente treinar. O treino, eu digo que o treino te faz se sentir segura, que faz você não ter mais medo, né? Tá iniciando aí, não tem o cliente, né? Pegue modelo, pegue alguém da sua família, pegue um parente, né? Treine no que você mais tem dificuldade. Quanto mais treino, mais confiante você vai se sentir. Quanto mais confiança, menos medo você vai ter. Esse é o caminho, né? Como eu já disse em outros vídeos, não é fácil. É fácil? Não é fácil, mas é simples, né? É só a gente seguir o caminho que a gente chega lá. E o medo, ele vai estar presente. Talvez algum dia mais, algum dia por menos, mas com o treino, com o conhecimento, quanto mais a gente tiver conhecimento, mais seguro a gente vai se sentir. E você sabendo então como vencer esse medo, você vai conseguir dar um passo adiante, né? Você vai conseguir seguir em frente, saber o que tem que ser feito. Eu acredito então que para quem está iniciando aí, né, com as químicas, iniciando com os cabelos loiros, o maior medo que o profissional sente é do corte químico, o temível corte químico, né? Eu digo que corte químico é uma palavra bonita que a gente coloca para quebrar cabelo, porque diferente às vezes de você fazer uma escova, a escova você não corre o risco, né? Pode ser que ela não saia da forma que a cliente deseja, pode ser que você não consiga erguer a raiz, né? Dar volume na raiz, pode ser que você não consiga modelar muito bem as pontas. Só que assim, quando ela chegar em casa, ela pode lavar o cabelo e o resultado vai estar da mesma forma, né? Você não causou nenhum dano ao cabelo dela ou algum dano para sua cliente. Agora, já o risco de você quebrar o cabelo de uma cliente é muito grande, né? Por muitas vezes a quebra no cabelo é irreversível, né? Por mais tratamentos, por mais tecnologia que a gente tem no mercado da beleza, nos produtos, né, nos cosméticos que a gente usa para tratar os fios, a gente não vai conseguir, se realmente dar um corte químico, depois que o cabelo quebrou literalmente, né? O que é o corte químico? É o cabelo quebrar, se romper, cair uma ponta no chão. Depois que cortou, que quebrou o cabelo, não tem mais o que a gente fazer. Não tem como você devolver esse cabelo para a cliente, não tem como ela chegar em casa e ter novamente o cabelo dela da mesma forma quando ela entrou dentro do salão. Então esse é um dos maiores medos aí, né? Já se o cabelo ficar elástico, mais sensibilizado, aí com os tratamentos ainda a gente consegue devolver vida para o cabelo, porque ele não chegou a cair, né, da cabeça da cliente, digamos assim, de forma bem grosseira, né? Então, o cabelo ficou um pouco mais sensível, a gente ainda tem um caminho a seguir. Agora, deu corte químico, o cabelo se rompeu, o cabelo quebrou literalmente, né? Caiu um pedaço no chão, não tem mais o que fazer. Então, esse é um dos maiores medos que eu vejo que os profissionais têm com relação aos cabelos loiros, com relação a iniciar na profissão. E eu vejo então que esse medo aí, ele impede de muitos profissionais da área da beleza, então, de muitas cabeleireiras buscarem então se profissionalizarem, né, nessa área dos loiros, de realmente focar no loiro, porque acha que o risco é muito grande, né? Então prefere talvez fazer alguns serviços mais básicos do salão,
como eu disse, escova, tratamento, onde o risco não é tão grande, só que de contrapartida também o risco não é tão grande, só que você também não consegue fidelizar a cliente, né? Você não consegue entregar algo a mais para ela, até porque não consegue talvez aumentar o seu faturamento, né? Porque o loiro é um dos serviços que mais gera valor dentro do salão, é um dos serviços que mais fideliza o cliente. A partir de você se tornar talvez até um especialista em loiro, não ser só mais um cabeleireiro comum que faz todos os procedimentos, mas que não é especialista em algo, a gente não consegue ser bom em tudo, a gente não consegue estudar sobre tudo, né? Tem muita coisa para a gente estudar, muito conteúdo, e aí a gente se torna um cabeleireiro comum que faz um pouco de tudo, mas não é especialista em algo, né? E o cabelo loiro, ele te proporciona isso então, né? Você se especializando em você se especializando em cabelos loiros, você pode então fidelizar mais clientes, você pode aumentar o seu faturamento e você pode vender muito mais outros serviços a partir disso. Porque o cabelo loiro, a química entre si, é um dos serviços mais procurados dentro dos salões de beleza. Quando eu iniciei então como cabeleireira, né, eu era muito jovem, eu me sentia muito insegura. Eu iniciei no salão, como eu disse, como secretária, e a partir disso eu fui tendo a oportunidade de ir fazendo os cabelos. Então eu nunca fiz uma escola de cabeleireiro onde você aprende todos os passos, né? Eu aprendi tudo dentro do salão mesmo. E antigamente não tinha tanta informação, tanto conteúdo na internet, né? Então a gente tinha que aprender na prática ou buscar por cursos fora, né? E às vezes a gente é muito julgado por você querer se destacar ou por você querer iniciar. E assim, a gente tem que começar. A gente talvez vai errar. Eu errei muito. Mas o meu maior medo era isso, e por muitas vezes isso nos trava, né? De ter um profissional do lado que atendia por muito mais tempo, que era especializado no serviço, né? Por eu talvez não saber colocar as palavras certas quando eu fosse avaliar o cabelo da minha cliente. Então, às vezes, assim, quando uma cliente, né, pedia por mim, agendava uma avaliação comigo, eu queria ir num lugar, assim, mais escondido, sabe? Tinha uma salinha lá no fundo, onde eu não ficasse no meio de todos os outros profissionais, para eles não ouvirem a forma que eu ia fazer essa avaliação, o que eu ia perguntar. Mesmo que eu sabia a forma correta de fazer, eu ainda me sentia insegura pelo julgamento dos outros profissionais. Isso foi uma coisa muito difícil de eu superar, mas como eu disse, eu tinha assim isso em mim, né? Que eu ia conseguir, que eu ia chegar lá. E se ela me escolheu, eu ia dar o meu melhor para ela naquele momento, né? Mesmo com medo. Então, o que eu sempre fazia no início era isso, assim, tentar não ficar próxima das outras pessoas. Eu me sentia muito mais à vontade de conversar com ela, de explicar, ou até mesmo depois de executar as técnicas, quando eu já estava fazendo o cabelo loiro e trabalhava no salão com outros profissionais. Eu tinha esse medo, mesmo que quando eu finalizava o cabelo, a cliente gostava, falava que ficou lindo, que era aquilo que ela tinha pensado, que eu deixei o cabelo da forma que ela queria. Mesmo assim, eu sempre tive medo do julgamento de outros profissionais, de talvez eles irem lá e falar que não ficou tão bom, que não era daquela forma, ou de ficar talvez cochichando, falando que, né, por trás, que não era daquela forma que fazia. Mas enfim, qual que era o meu ponto, o que eu levava para mim? Se ela me escolheu, eu vou dar o meu melhor, eu sou capaz. Se o outro profissional fosse melhor, ela estaria fazendo com ele e não comigo. Isso fez com que eu continuasse, que eu não parasse, mas com medo mesmo, né? E cada vez mais buscando mais conhecimento e treinando e praticando, que a prática nos faz ser melhor a cada dia. Eu gosto de dar um exemplo quando a gente tá iniciando aí para dirigir, né? Quando a gente vai fazer a carteira de motorista. A gente tem muito medo,
a gente se sente muito insegura, a gente acha que não vai conseguir, a gente fica lá mudando a marcha, fica bem dura, faz baliza, faz com muito medo. E aí depois, quando você passa, depois de alguns anos, você já faz praticamente no automático, né? Por quê? Porque você dirige muito. Quanto mais você dirige, mais prática e mais segurança você sente. Claro, a gente tem que estar sempre cuidando, sempre não achando que a gente saiba tudo, né? Que eu acho que a gente sempre tem algo para aprender. Mas com relação aos loiros, é isso que eu posso dizer. No início, a gente se sente inseguro por talvez não ter tanta prática, tanto treino, mas depois, com o passar do tempo, cada vez mais você fazendo, cada vez mais você entrega o melhor resultado, você vê as clientes saindo satisfeitas da sua cadeira, e é isso que vai nos mover e fazer a gente crescer e ser cada vez melhor. O primeiro passo, então, que eu digo que você deve tomar, primeiro identificar com qual serviço você quer trabalhar, qual serviço você quer se dedicar, qual serviço que você gosta. É com loiro? É com colorimetria? É com mega hair, né? Então, identificar aí qual o caminho que você quer trilhar, qual o caminho, qual o serviço que te enche os olhos, né? Qual que te motiva a ser melhor a cada dia, né? O que você realmente quer fazer. E isso que você escolheu vai te dar resultados melhores? Vai te proporcionar uma vida melhor, tanto pessoal quanto financeira? É esse mesmo caminho que você quer trilhar? E a partir disso, você está disposto a pagar o preço? Né? Porque toda ação gera uma reação, né? Tudo que a gente quer colher, um dia a gente vai ter que plantar. Você está disposto a pagar esse preço? Na época, então, que eu decidi me tornar especialista em loiros, eu também tive muito medo, porque eu realizava outros serviços dentro do salão, né? No início, a gente acha que tem que fazer de tudo um pouco para poder, talvez, subconsciente, achar que vai ganhar mais e para você não deixar de atender nenhuma cliente, né? Então eu fazia, como eu já disse em outros vídeos, eu fazia penteado, eu fazia sobrancelha, eu fazia cabelo loiro. E aí eu não conseguia me dedicar em algo que eu realmente gostava. Então assim, tinha um curso de penteado lá, eu ia fazer. Tinha um curso de sobrancelha, eu tava lá. Tinha um curso de escova, eu tava lá. Porque eu queria poder, talvez, entregar tudo com excelência, queria ter conhecimento sobre tudo, mas isso praticamente é impossível. Uma, porque a gente não consegue fazer todos os cursos, a gente não consegue também, como eu já disse, ser boa em todos os serviços. E aí você acaba, talvez você poderia investir em 3 cursos na sua mesma, né, especialidade, se tornar um especialista realmente naquilo, agregar mais valor naquele procedimento que você escolheu. E assim você ia fazendo vários cursos aleatoriamente, você não consegue absorver todo o conhecimento se você não colocar ele em prática. Então acabava ficando por isso mesmo, a gente também não consegue dedicar tanto tempo, porque aí a gente acaba trabalhando mais, porque faz de tudo um pouco, e aí não consegue agregar valor, acaba fazendo por um valor mais em conta, e você não se torna, né, referência em algum serviço e que você literalmente consiga entregar aquilo que você goste, né? Como eu disse, eu fazia penteado, eu achava que era o certo, a gente fazia de tudo um pouco, só que eu até fazia penteados bonitos, só que eu não me sentia realizada, eu não gostava nem de tirar foto para postar, porque parece que não ficava legal, não conseguia entregar o meu melhor para cliente. Então eu nunca gostei de fazer penteado, mas eu acabava fazendo, né, progressiva também. No início eu fazia, mas não era o resultado que eu gostava, não era o que eu queria proporcionar, né, para minha cliente, não era o que eu achava o ideal. Hoje eu já posso escolher. Hoje eu não faço mais progressiva, nem indico. Então eu consegui me especializar em loiros, consegui ir em busca disso, consegui entregar o melhor para minha cliente, agregando mais valor no que eu realmente sinto paixão de fazer,
no resultado que eu gosto de mostrar para ela. É algo realmente transformador, não só no cabelo, mas na vida dela também. Então, a partir da virada de chave que eu me especializei em loiro e foquei literalmente no que eu gostava de fazer, no que eu via que eu era melhor, no que eu conseguia entregar o meu melhor, eu consegui crescer, eu consegui aumentar o meu faturamento. Hoje eu consegui ter o meu salão próprio, consigo também compartilhar aí o conhecimento e agregar na vida de outros profissionais. E a partir disso, então, eu consigo ter mais tempo para mim, consigo ter mais tempo para os meus filhos, consigo dar uma vida melhor também para os meus filhos. Como fazer, então, para perder o medo, né? Como a gente fazer para se sentir mais segura? A resposta é treino. Quanto mais conhecimento a gente tiver e mais treino, melhor a gente vai ficar, com mais segurança, e o medo ele tende a diminuir. A gente não vai ficar totalmente, né, sem medo, mas ele tende a diminuir. Então, assim, buscou conhecimento. Se você chegar no seu salão, ou você mesmo que atende em casa, e você não colocar as técnicas que você aprendeu em prática, você esquece, você perde elas, né? Porque por mais que a gente anote, a gente precisa praticar para a gente deixar gravado aqui, né, o passo a passo, para a gente entender. Então, assim, no início não tem cliente, treina num parente, treina numa modelo, faça várias técnicas, faça a técnica que você tem mais dificuldade. Mesmo assim tem medo, por mais que seja modelo ou parente, talvez de quebrar o cabelo em questão do loiro, talvez de manchar na coloração. Então tem aquelas cabeças de boneca, né? Não sei se você já viu aí, mas tem uma cabeça de boneca onde a gente fixa ela na mesa, a gente compra ela na casa de cosméticos. Tem cabelo que é 100% natural, então você pode aplicar todas as técnicas na cabeça de boneca. Você pode fazer as mechas, todas as técnicas. Não quer usar o descolorante ou oxidante, talvez para não gastar o produto, usa um creme, né? Mas pratique até você ficar excelente, até você se sentir com muita segurança no que você está fazendo. Vai aplicar uma coloração também, faça com o creme, né? Depois lava o cabelo da boneca. Você pode fazer vários procedimentos, vários serviços que você tem dúvida, né? No que você quer se especializar. Então pegue essa cabeça, faça as técnicas. Quero fazer uma técnica que eu tenho mais dificuldade, o hair contour, que é aquele contorno no cabelo que fica mais bonito, só que eu tenho medo de fazer no cabelo da cliente e não dá certo, ou tenho até medo de fazer numa modelo ou num parente manchar e a pessoa não gostar. Só que geralmente quando a gente também pega a modelo, ela já vem ciente que você está fazendo para treinar. Então você tem alguma dificuldade, você tem alguma dúvida, e é ali, né, com ela, que você se sente mais seguro, porque você não está cobrando. Então você pode errar. Mas se mesmo assim ainda não se sentir seguro em fazer, né, no cabelo da modelo ou de um parente, então comece na boneca. Treine, treine, treine até você se tornar. Aí depois então passe para uma modelo e só depois para uma cliente. Quanto mais você treinar, quanto mais conhecimento você tiver, mais você aplicar, melhor você vai ficar e mais segurança também você consegue passar para sua cliente. Porque por muitas vezes, por medo, até mesmo insegurança, a gente perde várias oportunidades na nossa vida, né? Por você achar que você não vai conseguir fazer, a oportunidade, por muitas vezes, ela não bate duas vezes na mesma porta. Eu sempre digo assim, se você teve uma oportunidade, você não sabe como chegar lá, se alguém te ofereceu algo e você tem medo, não sabe o caminho, aceite. E depois vai buscar como fazer, porque você vai conseguir. O que você não pode é perder essa chance dizendo um não e talvez se frustrar aí por muito tempo pelo que você deixou de fazer. A gente não pode perder a oportunidade, mesmo sem saber o caminho a traçar. Depois a gente vai em busca disso com conhecimento, né, a gente vai buscar de alguma outra forma. O que a gente não pode é deixar a oportunidade passar por medo e lá na frente se frustrar pelo que a gente não viveu, né? A gente pode se arrepender
pelo que a gente fez, talvez poderia ter feito de outra forma, talvez, mas o que a gente não pode é se arrepender de não ter aceitado, às vezes, a única oportunidade da sua vida. Então, quando ela surge, se a gente a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que buscar sempre por isso. Mas se a gente não está preparado, a gente vai da mesma forma e durante o processo a gente vai em busca do conhecimento. E o medo, então, ele está presente em boa parte da vida de várias pessoas, seja ela cabeleireiro famoso, seja artista, seja atriz. A gente não tem que achar que é só a gente que está passando por isso, né? Tem várias pessoas que passam por isso, mas como que elas conseguem alcançar os seus objetivos? Será que para elas foi mais fácil do que é para mim, para você? Não. A diferença é que ela não parou, né? Ela continuou, ela foi em busca, ela não se deixou vencer pelo primeiro obstáculo, pela primeira dificuldade, porque isso é uma coisa que todos nós vamos passar. Mas o importante é a gente não desistir e a gente continuar sempre em frente. E também o principal de tudo é ter o conhecimento necessário para você se sentir segura. Quanto mais conhecimento, mais segurança você tem e mais segurança você consegue passar para sua cliente. E quanto mais segurança você passa para ela, mais ela sente a segurança em você e isso se torna, como que eu posso dizer, ela vai te indicar cada vez mais e você vai crescer, vai se tornar aí uma especialista em loiros ou que seja especialista no que você gosta, no que você se identifica, mas o importante é não desistir jamais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me deixe alguma pergunta aqui nos comentários e até mais.